E aí galerinha, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz e na aula de hoje então a gente vai ver o tema de vestibular da URGS de 2020, tá? Mas na verdade ele foi realizado em 2019. Como vocês sabem, a URGS fez 2 vestibulares em 2019. Um no início do ano, que valia para 2019, e como ela alterou a data, o outro vestibular foi feito em novembro, mas valia para o certame de 2020, beleza? Então é o seguinte, ó. Eu tenho o tema aqui de redação de 2019, 2020, então, 2019/2020. Eu não vou fazer a leitura completa dele, até porque a gente não precisa fazer a leitura completa, que se tornaria cansativo, então eu destaquei alguns pontos. O texto em si, na verdade, é um texto do jornalista Leonardo Lixotti, que foi publicado no jornal O Globo, tá? Em fevereiro de 2018. Então, resumindo para vocês, o que é o texto, tá? O jornalista ele começa falando sobre uma fake news, na verdade, que circulou aí nas redes sociais, sobre a música popular brasileira, tá? E era uma crítica à música popular brasileira contemporânea. Ou seja, ele trazia uma parte de um texto que era atribuído ao Arnaldo Jabor, o jornalista, aquele que faz a partezinha dele, tem o takezinho dele no Jornal da Globo, às vezes, da opinião dele. Só que era uma fake news, não tinha sido o Arnaldo Jabor que tinha escrito o texto. Esse texto do Arnaldo Jabor, ele falava sobre a música Que Tiro Foi Esse, da funkeira da Jojo Todinho, e era uma crítica, tá? Então o texto começa trazendo isso, tá? Que um texto erroneamente atribuído ao Arnaldo Jabor circulou pela internet, atacando a qualidade da música que se ouve no Brasil hoje, tá? Então, na verdade, o título do texto que ele coloca é Crítica a Que Tiro Foi Esse? E outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? Ou seja, uma pergunta, tu analisou, então no próprio título ele já traz uma pergunta para ti que está lendo o texto, ou seja, o leitor, tá? Dentro desse texto, no segundo parágrafo, ele traz uma crítica do Jorge Versilo, que é um cantor também da MPB, que compartilhou nas redes sociais. E também ele traz uma frase que o Lulu Santos postou no Twitter, que é sobre a música, que ele diz assim, ó, o Lulu Santos, tá? Caramba, é tanta bunda, polpa, bumbum, granada e tabaca que a impressão que dá é que a MPB regrediu a fase anal. Eu, hein? E aí continua o texto, tá? Daí ele vai falando sobre os hits, sobre o próprio Gonzaguinha, sobre a música da Chiquinha Gonzaga, que foi extremamente criticada, e assim ele vai indo, tá? Lá no quarto parágrafo, ele traz uma opinião do Ney Matogrosso, tá? Que diz o seguinte, tá? Que por trás de tudo isso, o princípio é sempre o preconceito, tá? Então a primeira opinião que a gente tem é do Lulu Santos, fazendo uma crítica. Segunda opinião é do Ney Matogrosso, dizendo que tem sempre um preconceito por trás dessa crítica, tá? E logo depois, no próximo parágrafo, ele traz a opinião do professor Fred Coelho, que é professor de literatura da PUC do Rio, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó, que sempre, na verdade, ou na grande maioria das vezes, essa leitura que a gente faz dos artistas, ela é determinada pelas origens deles. Ou seja, a gente estereotipa os artistas no sentido de, o caipira, o músico de favela, o nordestino e assim sucessivamente, tá? Então a gente tem outra crítica aqui. Logo depois, ele vai dizer, na verdade, que a única música que continua, o Fred Coelho ainda continua dizendo, tá? Ele vai dizer que a única música que continua como MPB, que ganha esse título de nobre, de música popular brasileira, é a música radiofônica dos anos 80 e 90, tá? Que é a única música, o resto para ele todas são criticadas, tá? Depois, ele vai trazer uma opinião do João Cavalcante, tá? Que ele vai dizer que sempre tem uma lógica de disputa que é, na verdade, pontuada pelo moralismo, tá? Então ele vai dizer o seguinte, ó, que sinceramente para ele, assim, ó, o gosto para dizer que serve ou não ao povo, tá? Mas ele não pode dizer, ele também se incomoda com certas músicas, mas ele não pode dizer o que serve ou não pro povo, tá? E na verdade, a grande questão para ele tá na dificuldade de compreender o outro, tá? Então, vai continuando. Aí, chegando para o final do texto, ele traz uma opinião de uma radialista, que é a Patrícia Palumbo, do Vozes do Brasil, e ela vai dizer o seguinte, ó:
Se é cultura de massa que o artista almeja, ele tem que ir atrás das massas. Então é a opinião dela, tá? Depois, ele vai trazer um parágrafo explicando a Tropicália, que ela também foi muito criticada na época, né? Porque a Tropicália, na verdade, ela misturou vários ritmos, né? Era Beatles, era Pífaros de Caruaru, era bateria, era sopro, então teve essa mistura e ela foi muito criticada. Vários pontos da história, e se vocês derem uma pesquisada, vão falar sobre isso. E aí ele traz uma opinião do Tom Zé. O Tom Zé é um dos participantes desse grupo da Tropicália, estava junto no disco, tá? E aí o que ele diz, tá? O Tom Zé diz assim, ó: minha tia dizia que a gente não fazia música, fazia ritmo. Fico imaginando o que ela diria do MC Loma, do hit Envolvimento, que eu ouvi outro dia e achei muito simpática. Rio Tropicalista. Ou seja, ele escuta e tal, e tá rindo, enfim, né? São coisas, tá? Que acontecem na contemporaneidade. Na verdade, essa mescla, é tudo híbrido, então acontece isso, tá? Logo depois, ele traz a Zélia Duncan, que vai dar a opinião dela, e no final a Adriana Calcanhoto, e ele pontua que a Adriana Calcanhoto, ela vai citar um samba, né? E aí ele pontua que a Adriana Calcanhoto também apanhou da crítica no momento em que ela fez uma gravação, ela fez uma regravação, na verdade, ela gravou uma música do Claudinho Bochecha, tá? E aí termina o texto, aí tem as referências ali de onde foi tirado, do Globo e tal, 20 de outubro de 2019 foi o acesso, tá? Logo antes da prova ali, tá? Bem próximo à prova. Agora vem o que é pedido pela URGS para vocês escreverem. Então, olha só. Primeiro, evidentemente é fácil encontrar quem concorde com a perspectiva assumida pelo jornalista e também quem discorde dela. E isso não deve causar nenhum espanto, pois quando se aborda um tema que está presente no cotidiano de todos, como é obviamente o caso da música brasileira, é comum encontrar múltiplas opiniões e quem as defenda com afinco. Então eles só estão explicando a situação do texto. É comum, cada um gosta de um tipo de música, enfim, eles estão pontuando isso, tá? Aí eles dizem assim, ó: com certeza, você após a leitura do texto também formulou uma opinião acerca das ideias nele contidas. Óbvio, a gente leu o texto e formulou a nossa opinião. Assim, considere que você decidiu apresentar ao jornalista a sua visão a respeito do que leu. Para tanto, você deverá escrever um texto a ser enviado ao jornal que poderá publicá-lo na seção Opinião do Leitor, ou seja, característica da URGS nos últimos 3 anos, principalmente, tá? 2018, 2019 e 2019/2020, que é esse aqui. Eles criam uma situação hipotética para quem está fazendo a prova, no caso, vocês, vestibulandos, tá? Então ele diz, ó, lá em 2018 da Marta Medeiros, escreva um texto como se fosse uma carta, que talvez a autora pudesse ler, tá? Mais ou menos assim. 2019, tem o texto do Caligares lá, então eles vão dizer, ó, imagine que você foi aprovado no vestibular e na primeira aula a professora pediu para você escrever um texto assim. E esse aqui eles vão dizer, imagine que você vai escrever um texto, tá? E decidiu contrapor ou apoiar a opinião do Leonardo Lixotti e que ele pode ser publicado num jornal na página Opinião do Leitor, tá? Depois disso, eles falam o seguinte, ó: observe que é muito importante que em seu texto as ideias estejam expressas com clareza, para que os demais leitores do jornal possam compreendê-las e com elas concordar ou não. Aliás, é fundamental que você também lembre que o jornalista certamente vai ler o seu texto. Então, mais ou menos resumindo até aqui, o que aconteceu? Tem um texto publicado, tá? Que é uma opinião do jornalista, do Leonardo Lixotti. E para amparar essa questão, é um texto meramente expositivo. Ele vai trazer a opinião de vários setores, como artistas, que a gente tem o Lulu Santos lá no início criticando a música contemporânea, o próprio Jorge Versilo, que compartilha essa fake news que é atribuída ao Arnaldo Jabor, que na verdade não é do Arnaldo Jabor, essa crítica. Aí depois ele vai trazer o Ney Matogrosso, dizendo que isso é um preconceito. Logo em seguida, ele vai trazer o Fred Coelho, que é um professor de literatura, dizendo que, na verdade, tudo está ligado à origem, então tem uma certa... as pessoas têm uma tendência em diferenciar o que é música popular brasileira, que é essa música radiofônica dos anos 80 e 90, que recebe esse título até por uma questão de saudosismo, e também o João Cavalcante,
que ele vai dizer que tem uma lógica de disputa do moralismo, mas que ele, pessoalmente, não tem como dizer o que serve ou não serve para as pessoas escutarem. Ou seja, dizer o que é bom e o que é ruim da música popular brasileira, tá? E aí, logo depois, ele vai trazer a questão da radialista, que é da Patrícia Palumbo, que é da Vozes do Brasil, que ela vai dizer se o cara quer ganhar a massa, ele tem que fazer música para massa. Então, na verdade, ela concorda, ela diz, cada um tá correndo atrás do seu sonho, cara, o sol brilha para todos, tá? Depois ele traz o Tom e Zé, em uma parte da Tropicália ali, que vai dizer que a Tropicália também foi criticada e que também, para as pessoas da época, a Tropicália não fazia música, que era ridículo. Passa pela Zélia Duncan, que diz que os sertanejos, na verdade, eles não precisam do aval de ninguém, porque eles já têm jatinho, eles têm milhões de seguidores, então pouco importa a crítica feita, entenderam? E a Adriana Calcanhoto, que diz assim, olha, eu não vou me posicionar porque desde que samba é assim, ou seja, sempre foi assim. Quando vem um novo, as pessoas têm reação ao novo, então o novo ele espanta, ele causa certo, na verdade ele causa certa apreensão nas pessoas. E ela também já apanhou por gravar a música do Claudinho Bochecha. Então, na verdade, é isso que fala o texto, tá? Resumidamente. Na proposta, até a parte que a gente leu, então o que eles falam? Eles criam uma situação hipotética, dizendo que todo mundo tem uma opinião formada sobre música. Se não é uma opinião formada, é uma opinião que a gente tem a respeito de um texto que a gente leu, como esse aqui, tá? Aí eles vão criar uma situação hipotética de que tu tá afim de contrapor ou apoiar o que está escrito nesse texto. Só que tu tem que criar uma situação hipotética de que o teu texto pode vir a ser publicado em um jornal, beleza? Então, se ele pode vir a ser publicado em jornal, eles estão dizendo, siga certas normas, mas não seja rígido, porque o jornal ele é democrático. Ele pode ser lido por uma criança de 15, 16 anos, como por um senhor pós-doutor, professor universitário, entenderam? Mas aí eles chamam a atenção que, mesmo assim, as tuas ideias, elas devem estar bem claras para todo mundo entender que lê o texto. Entenderam? Beleza, galera? Então, a base do texto é essa, tá? E aí eles trazem uma questão muito interessante, cara, que é o seguinte, ó. Em resumo, você deverá escrever um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista acerca das ideias veiculadas pelo texto do jornalista a respeito da música brasileira. Ou seja, eles colocam uma tipologia. Você deve escrever um texto dissertativo, que pode ser tanto dissertativo expositivo, que tu vai expor as tuas ideias, como dissertativo argumentativo, que é igual aos textos cobrados na grande maioria dos vestibulares, como o próprio Enem, qualquer vestibular, outro particular que vocês forem fazer, ele vai cobrar um texto dissertativo argumentativo na esmagadora maioria das vezes, tá? Então, por enquanto, eles não definem ainda. Eles dizem assim, um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista, ou seja, tu tem que te colocar no texto, tá? Acerca das ideias veiculadas pelo texto do jornalista a respeito da música brasileira. Então, tu tem que te apoiar no texto. Isso é importante. Mas, agora, eles definem. Olha que interessante. Para tanto, você deve escolher uma ou mais ideias do texto, defendê-las ou contestá-las. Olha que legal, cara. Então, eles estão dizendo para ti. Os alunos me perguntam muito assim, prof, eu posso usar o texto motivador? Cara, na URGS é muito importante a leitura do texto motivador e principalmente da delimitação desse tema, tá? Que é a proposta. Então eles estão dizendo, para tanto você deve. Não é uma opção, é um imperativo, você deve escolher uma ou mais ideias do texto, defendê-las ou contestá-las. Ou seja, tu tem que ir no texto, pegar ideias do texto, dessas várias opiniões que eu falei para vocês, que aparecem de professor universitário, de artistas da música popular brasileira, do próprio Leonardo Lixotti, enfim, se vocês encontrarem a opinião dele, mas o que eles estão pedindo é vá ao texto e escolha uma ideia, tá? Letra B, você deve apresentar argumentos que justifiquem a sua opinião a respeito dessas ideias, utilizando, se for o caso, os próprios exemplos dados pelos jornalistas. Então aqui eles deixam bem claro, tá? Por quê? Porque eles estão dizendo apresentar argumentos. Lá no início eles falaram deverá escrever um texto dissertativo apresentando argumentos, ou seja, um texto
dissertativo, argumentativo, usando as opiniões e ideias presentes no texto. Então as tuas citações, os teus argumentos têm que partir desse texto aqui, não de fora. Ah, professor, eu posso trazer uma ideia de fora, um argumento que eu sei, um pensamento? Pode, deve, tá? Mas tu tem que contrapor ou corroborar com as ideias que estão aqui na proposta de redação. Tu não pode fugir dessa proposta, tu tem que te apropriar de uma ideia, contestar essa ideia ou corroborar com essa ideia. Entenderam? Então, olha só, o que é importante na proposta da URGS? Primeiro lugar, lê muito atentamente a proposta, tá? Que sempre ela vai criar uma hipótese de situação, uma situação hipotética. Ah, você passou na universidade e você teve que fazer um trabalho. Escreva uma carta que poderá ser lida. Escreva um texto que poderá ser publicado no jornal. Então ele é diferente, mas preste atenção que a tipologia ela continua a mesma. Ela é uma dissertativa argumentativa, portanto, vocês têm que ter uma tese, um argumento 1 e um argumento 2 a ser desenvolvidos. Só que esses argumentos nessa proposta especificamente de redação, que é uma tendência da URGS nos últimos 3 anos pelo menos, é que vocês têm que se apropriar do texto. Ou seja, você tem que pegar uma ideia que está no texto, contestar ela e contra ela, ou apoiar essa ideia. Beleza, gente? Então, olha só, é muito simples. É a mesma coisa que o Enem, porém, a conclusão é diferente. E aqui eles estão dando um texto que já traz argumentos. O que tu tem que fazer é só contestar ou corroborar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Qualquer coisa me peça o tema aí que eu mando para vocês no direct aí, é só mandar uma mensagem que eu mando o texto para vocês, mas acredito que ele já esteja já está disponível na web, tá? É só procurar tema de redação vestibular URGS, beleza? Abração, tamo junto, qualquer coisa é só perguntar.